Olá pessoal, entrando ao vivo agora, hoje 17 de abril, 18 horas pontualmente. Vamos iniciar nossa live que tem um convidado muito especial hoje. É o Vladimir Araújo, vai estar aqui falando com a gente, sabe tudo de projetos, tem uma empresa de projetos e é um tema muito vasto, muito importante para a gente, muito polêmico também, né? Tema que envolve essa interface entre projetos e manutenção, né? Setor de projetos e setor de manutenção. Não, a gestão, tanto de manutenção quanto a gestão de projeto, é algo bem dinâmico, né? Nada melhor do que a gente conversar sobre esse tema para a gente poder conhecer um pouco mais, né? Saber o que a gente pode aumentar nossa produtividade e nossa eficiência, né? Principalmente nessa interface projeto-manutenção, né? O Vladimir já entrou aqui. Vamos ver. Opa, aqui, beleza. Vladimir Araújo. E tá entrando agora. Vamos lá, pessoal entrando também. Já vamos entrando, compartilhando essa live aqui para quem é da manutenção, quem é de projetos, quem são dos dois. Opa, beleza, entrou aí. Beleza, Vladimir? Cara, tranquilo, Tudo graças a jóia, Deus, graças a você. Deus. Bom demais. Vladimir, primeiramente, obrigado aí por ter aceitado o meu convite. Foi engraçado que você me mandou uma mensagem no privado ali no LinkedIn e eu tava assim, abri o celular para falar assim, eu vou convidar algumas pessoas para a gente fazer algumas lives essa semana e na segunda de manhã. E a primeira notificação que apareceu foi a sua. Eu falei assim, é o primeiro. E aí a gente já Então, feliz aí a gente já coincidência. agendou para hoje. Pô, bom demais. Que bom a gente falar sobre esse tema que eu acho que é muito vasto, como eu estava falando aqui, muito abrangente, né? Muito dinâmico, muito polêmico também, porque sempre essa interface projetos e manutenção às vezes dá choque aí, né? Mas eu acho que é um tema, eu acho que é um tema Bastante. muito importante para a gente discutir, para a gente conhecer melhor, e eu acho que vai agregar muito para o pessoal que está chegando aqui. Para começar, então, mais uma vez agradecer a sua presença aqui, agradecer de ter aceito o convite de estar aqui com a gente. E primeiro queria te pedir para você se apresentar aqui para o pessoal, para te conhecer um pouco melhor da sua experiência, do seu. Enfim, você tem uma empresa aí de projetos, né? Fala um pouco sobre você primeiro, por favor. Bom, eu já estou atuando aí na área de tecnologia para engenharia desde 94. Na realidade, 94 para Uhum, 95. Né? Deixa eu falar para o pessoal daqui de BH, mas eu participei do projeto de expansão do Shopping Cidade, da primeira expansão do Shopping Cidade, a construção, ainda na fundação, no projeto de fundação. Eu fui estagiário do Sérgio legal. Veloso lá. E aí, nesse tempo, desde então, eu tenho navegado aí entre engenharia e tecnologia, mas sempre voltado, por exemplo, para produtos de engenharia, então, produtos de tecnologia voltados para Uhum, engenharia, né? E recentemente fui convidado aí para aulas de pós-graduação, inclusive na área de gestão de facilities management, exatamente uhum, de gestão de projetos em uhum. manutenção. Hoje, inclusive, tive uma reunião sobre isso, mas enfim, estou aí na praça já tem então 26 anos quase, né, que nós estamos atuando aí no mercado. Tenho já desde 2018, por exemplo, atuado com palestras junto com o CREA Júnior aqui em Belo Horizonte, junto com a BEND lá no Uhum. Rio de Janeiro, para o pessoal das engenharias, aí, não só da engenharia civil, né, mas das engenharias Uhum. como um todo. E aí foi uma coincidência esse convite para falar da interface entre o projeto e a manutenção, não só da gestão do projeto, mas dos projetos de engenharia e Legal, show de manutenção. bola. Não é isso? Um primeiro assunto que eu queria discutir com você, explorar aí seu conhecimento em projetos é o seguinte. Quando a gente fala em manutenção, é algo que a gente nunca acaba, né? É uma rotina. Então é um ciclo. Que você vai dar manutenção hoje, daqui uma semana de novo, ou daqui um mês de novo. Ou que seja, por exemplo, manutenção de edificações, que é um tempo maior, daqui a 10 anos de novo, mas isso nunca acaba, é um ciclo, né? E
de outro lado, a gente tem um projeto que tem início e tem fim, né? A gente inicia e entrega o projeto pronto. E na manutenção existe uma ocasião em que a gente faz como se fosse um projeto, que são grandes paradas. Então, por exemplo, uma parada de forno, que a gente está falando de uma parada de 30 dias, que daqui a um ano a gente pode fazer a mesma parada de novo, mas vai ser uma parada bem diferente. De repente você tem uma equipe de 50 pessoas e de repente chega 500 terceiros ali para executar, enfim. Então a gente tem que ter um project muito bem elaborado, tem que ter acompanhamento de curva S, tem que ter tudo que envolve essa gestão de projeto. Então, assim, eu queria explorar um pouco de você, do seu conhecimento, em relação à gestão de projeto. O que você poderia falar? E pensa que você está falando para um público mais de manutenção, então que a gente não tem tanto esse know-how do gerenciamento de projetos, né? O que a gente poderia explorar, por onde começar, enfim. Se tiver alguém na sala, inclusive, assistindo a gente que esteja nessa situação para começar uma grande parada, eu acho que seria de muita valia também. Isso. Eu estou até acompanhando, eu estou olhando aqui, porque eu estou acompanhando celular e tela para exatamente estar atento aí às perguntas, né? Mas para falar especificamente das grandes paradas, eu participei há alguns anos de um projeto onde a gente ia construir, por exemplo, uma usina de beneficiamento de minério de ferro. E a gente, na época, estava fazendo já o planejamento não só para a construção da usina, mas a gente fez aí um cronograma de OPEX, exatamente para a fase de operação, até as primeiras Sim. manutenções. E eu achei muito Sim. bacana essa parte, porque já nesse projeto, né, inicial, eles já estavam prevendo aí a parte de projetos de capital para a operação especificamente. Então, a gente já estava prevendo no nosso orçamento, no nosso cronograma de projetos, né, toda a parte de manutenção. Uhum. Foi uma coisa muito bacana. O pessoal falou, poxa, mas vocês já estão começando uma usina, já esperando consertar, mas é óbvio, tudo precisa de manutenção. E quando a gente fala de mineração, onde a gente tem desgaste de peças com muita frequência, a gente precisa de manutenções com frequência, né? Então, uma das coisas que a gente estava trabalhando no cronograma, por exemplo, e que é muito negligenciada, na parte de planejamento, o pessoal não consulta o pessoal da operação, o pessoal de projeto não consulta o pessoal da operação, é o seguinte: quais são as partes que vão precisar de manutenção e de quanto em quanto tempo? Porque imagina você no seguinte, eu estou construindo aí um empreendimento, vamos agora esquecer um pouco da mineração. Vamos falar da indústria naval, da petrolífera, que a gente está aí com grandes obras e grandes projetos, pontes. Tem muita coisa que é importada. Então, já no projeto de construção disso, a gente precisa conversar a engenharia construtiva, com a engenharia de manutenção e preparar todo um cronograma, não só para a construção ou para o empreendimento começar a operação, mas para os anos iniciais da operação. Porque a gente vai precisar, por exemplo, de capital para comprar peças de reposição, para contratação de pessoal dessas peças de manutenção, dos contratos de manutenção em si. E uma coisa muito importante que a gente precisa explorar, que é pouco explorado: quanto tempo eu vou precisar para que essa peça chegue até mim, para eu fazer, falando especificamente de indústrias, né? Quanto tempo eu vou precisar esperar até que essa peça chegue até mim? Eu vou fazer a compra hoje de um caminhão fora de estrada, que daqui 2, 3, 4, 5 anos já vai estar fora de linha, vai ter ser substituído por outro, enfim. Durante a fase de planejamento, a gente conversou bastante, eu era do planejamento, aí a gente conversou bastante com as outras áreas da empresa, né? Inclusive com suprimentos. Porque a engenharia culpava suprimentos daquela peça não ter chegado. Suprimentos culpava a engenharia de não ter especificado para ela quais as peças que eles iriam precisar. Então, exatamente aquela parte interessante que você falou da interface entre o projeto e a manutenção. E aí, a culpa é de quem? A culpa é de com certeza. Né? A gente precisa de um culpado, então a culpa é de todo mundo. Você informou o pessoal dos suprimentos quais eram as peças que você ia precisar? Não. Você fez a especificação técnica dessas peças? Fez um plano de manutenção? Não.
na tua construção, você já previu a vida útil, a primeira manutenção daquilo? Não, né? Hoje, então, enfim, a gente tem uma gama de aplicações que facilitam o trabalho da engenharia, não só na concepção do projeto mesmo de engenharia, desenho, de design, né? Mas que facilitam a gente na simulação da construção do empreendimento, da montagem. Então, a gente tem sistemas construtivos hoje que simulam a operação do equipamento e onde a gente pode, inclusive, prever, olha, daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos, eu vou precisar de dar uma manutenção. E incluir na engenharia, no projeto de engenharia, a gente normalmente classifica isso aí dentro do 6D ou do 7D, né? O plano da gestão de manutenção. No gerenciamento de projetos é a continuidade, o OPEX, a operação em si. E é exatamente a parte que falta hoje, muitas vezes, no Facilities Management, né, que a gente estava falando aí, que eu não tenho um PMO que identificou aqueles problemas lá atrás ainda na construção daquele equipamento, daquele empreendimento, e passou isso para o pessoal da manutenção. Na verdade, assim, existe uma interface bem turbulenta entre manutenção e produção e manutenção e projeto. Manutenção e produção, eu entendo o seguinte, manutenção mais operação é igual a produção. Então, é uma equipe só, um cuida do equipamento, o outro opera o equipamento, para sair produção no final. Então, quanto mais brigado a gente tiver, menos vai ser pior para todo mundo. E projeto é a mesma coisa. Projeto, quantas vezes eu escutei o seguinte, o cara vem, cria um filho e depois fala, o filho é seu. E a gente que tem que desenvolver... Beleza. Aí minha pergunta é sempre assim, mas você sabia que o filho ia nascer? E você fez o que antes dele nascer? Porque, assim, não adianta procurar culpado e sempre tem um apontar o dedo pro outro, né? Mas sim tem que ter sinergia para falar o seguinte, uma coisa que você falou de peças de reposição, eu vou mais além. A gente tem uma coisa chamada intercambiabilidade. Então, por exemplo, você está num novo projeto e vai ter lá um motor, vai ter um redutor. Tá bom, então vamos ver algo que tem ali e que eu tenha na minha planta vários iguais ao motor que você está instalando, vários iguais ao redutor que você está instalando, porque, de repente, até a gente já tem sobressalente para isso. Então, assim, lá no início, lá na concepção, eu não estou falando nem de instalação, de entrega. Estou falando da concepção do projeto. É importante a gente saber tudo que está sendo instalado, interferências, nossa, meu Deus do céu. Na hora de instalação, de repente, dá interferência com o próprio processo produtivo, etc. Então, eu acho que tem que ser uma coisa muito bem organizada, assim, desde o início, né, da manutenção e dos dois lados, as duas partes. Eu sempre fui muito amigo desses caras, desses caras que eu digo assim, de pessoas que não estavam no meu setor, né, de projetos, de produção, porque é bom para todo mundo. Suprimentos, mesma coisa, que você falou, suprimentos. Quantas pessoas eu já vi brigando, mas brigando muito forte com suprimentos. A gente briga para resolver alguma situação, mas não pelo que passou, e enfim. Mas assim, eu queria ainda explorar um pouco de você, Vladimir, um passo antes de falar o seguinte, para o pessoal de manutenção, que está, por exemplo, encabeçando uma grande parada. Começo por onde? O que você fala de uma gestão de projetos assim? Eu começo por onde? Eu começo listando todas as atividades, coloco ela numa ordem. Como é que você falaria aí, com todo o know-how de projeto aplicado à manutenção, inicialmente? Mas não digo para o setor de projeto executar, para o setor de manutenção executar uma grande parada. Ok. Você falou, por exemplo, tem o pessoal de manutenção e o pessoal de operação. Sim. Ok. O pessoal de operação, naquele dia a dia, envolvido na operação daquele equipamento, daquele item, enfim. Eles estão sabendo se é uma construção, se é uma edificação, ele está vendo de uma fissura que vai virar uma trinca, vai virar uma rachadura, ou seja, uma patologia que começa no concreto. Ele vai precisar de uma manutenção relativamente breve naquilo ali, antes que aquilo vire uma tormenta e breve cai. Né? Se eu estou falando de uma usina, por exemplo, de mineração, ou de qualquer outro equipamento mecânico que tenha peças de desgaste, o pessoal da operação também está vendo aquele barulhinho diferente, está sentindo aquilo. E alguém até mencionou aqui que ter o histórico do ativo, eu não vi quem foi, é fundamental. Então, saindo da parte de projetos para cá, a gente já tem que ter feito uma análise de riscos. Agora, para o pessoal de operação, principalmente, e o de manutenção em um segundo momento,
todos aqueles riscos que foram levantados lá atrás, ou às vezes até não levantados, porque eventualmente a gente tem a teoria, né, no projeto, ainda antes da implantação dele, e a gente tem a prática, que é a operação mesmo, né, e depois a manutenção. Naquele momento é crucial que, além do histórico do ativo, que se busque também os manuais dos fabricantes, a questão do histórico, do contrato de manutenção que existe em outros equipamentos, em outros locais. É igual você falou, de repente eu já tenho uma peça sobressalente. Ok, eu comprei aquela peça sobressalente por quê? Foi alguma coisa que foi pedida lá atrás? Foi, mas foi pedido lá atrás por quê? Porque alguém falou do risco. Opa, palavrinha mágica. Então, o que você procura é a gestão do risco. Eu preciso identificar qual é o risco aí é um risco positivo ou negativo, né? Mas qual é o risco que eu tenho de sofrer uma parada, de sofrer uma interrupção na minha operação, e qual é o plano de respostas para aquilo. Então, a interface fica justamente aí. Um pouquinho antes da gente fazer a manutenção, ainda durante a operação, já saiu da fase de construção, da fase de projeto para implantação, a gente tem a operação. E na operação é aquilo que eu falei, é ficar atento a um barulhinho diferente, a uma patologia que aconteceu na edificação, e aí eu verifico o plano de manutenção. Tem alguma coisa prevendo isso aqui? Puxa, não tem. Deixa eu incluir e avisar o pessoal da manutenção. Então eu tenho que, em primeiro lugar, fazer toda uma gestão de riscos para analisar quais são as ameaças e quais são as respostas que eu tenho para aquelas ameaças. Você falando em ameaça, era uma pergunta que eu ia te fazer. Você utiliza SWOT, um FIMEA? Você tem alguma ferramenta mais padrão que você usa para identificar esses riscos e tratar eles? Sim, SWOT é uma técnica. Ferramenta mesmo, por ferramenta, atualmente eu estou fazendo, principalmente agora que a gente tem um decreto, falando especificamente da engenharia civil, né? A gente tem um decreto presidencial que falou, por exemplo, da parte de BIM. Até 2028, pode parecer longe o prazo, mas está logo ali, né? Uma das coisas que vai ser implementado dentro do projeto de engenharia, ainda lá no começo, é a parte de planos de manutenção. Então, as próprias ferramentas hoje já incluem dentro do projeto o seguinte: eu estou comprando um trocador de calor para aquele edifício, eu vou colocar um determinado equipamento de ar-condicionado para aquele empreendimento. Eu já coloco dentro do projeto qual é o equipamento, quem é o fabricante, manual. Então, isso vem dentro do software BIM e isso vai para um campo. Isso é padronizado hoje por um padrão que a gente chama de COBE, falando de engenharia. Isso, a gente tem padrões Omniclass, a gente tem uma série de campos e padrões. Vladimir, então, ou seja, não só abre um parênteses aí para quem não conhece o que significa, o que é a sigla BIM, o que é isso, porque é relativamente novo para muita gente. Isso, falando de empreendimentos de construção, o BIM é o Building Information Modeling. Então, muita gente hoje já trabalha o 3D, que é o M do BIM, é o modelo, modeling. E de alguns anos para cá, vem sendo incluído nos modelos 3D a parte da informação, que é exatamente isso que eu falei. Quem é o fabricante? Por exemplo, vamos falar do concreto, que é uma coisa que não tem muita coisa para se falar. Quem é que foi que lançou esse concreto para mim? Qual foi o slump dele? Quantos CMTA ele tem? Para quanto tempo está prevista a manutenção? Isso para falar de uma coisa boba, que é o concreto. Então, imagina quando eu estiver falando de um equipamento, por exemplo, de ar-condicionado ou de um grupo motogerador para um hospital. Todas as informações necessárias para a manutenção, se eu não me engano, o plano de manutenção está previsto para a segunda ou terceira onda a partir de 2024. Por isso que eu falei. 2028, tudo já vai ter que estar rodando. O governo já não aceita mais nenhuma desculpa. Várias empresas já estão, não só o governo, mas várias empresas já estão adotando. Hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal de geotecnia de uma empreiteira para Vale, de uma gerenciadora, não, perdão, de uma projetista Vale, que já está incluindo nos projetos dela, por exemplo, a manutenção dos piezômetros, para evitar aquele tipo de problema que a gente teve com as barragens aqui em Minas, né? Então, assim, nós temos isso entrando já na concepção do projeto, ainda lá atrás.
Voltando aqui para a operação, agora o operador está ali de olho. Isso foi incluído no meu projeto? Não, deixa eu incluir agora. Isso foi incluído no meu projeto? Foi. Foi levantado algum risco? Não, vou incluir aqui agora. Foi colocado algum risco? Foi. Então eu vou ver agora quais são os planos de resposta para esses riscos para apresentá-los para a manutenção. A intenção da análise de riscos feitas anteriormente é exatamente mitigar ou eliminar completamente esses riscos para evitar uma manutenção prolongada, cara, ou evitar até um desastre maior. Aí falando de ferramentas, tem N. A minha preferida, por exemplo, para cronograma, para planejamento e gerenciamento de projetos e riscos, é o Primavera P6. Ah, Vladimir, o MS Pro pode fazer isso também? Para efeitos de planejamento, sim. Para gerenciamento, análise de risco, gerenciamento de risco, plano de resposta aos riscos, o Project sozinho, não. A gente precisa de um sistema de EPM da Microsoft para poder fazer isso. Tá? Mas existem várias ferramentas. E aí a gente aplica essas técnicas que você falou, do SWOT, do FEMEA, e inclui toda essa documentação no planejamento e entrega isso para o pessoal da operação. Se isso não chegar no pessoal da operação, houve uma falha lá atrás. Aí é aquilo que você falou. Apesar da gente precisar achar um culpado, não resolve. Ninguém engravidou sozinho. Tem um pai, uma mãe. Né? Seguido por inseminação artificial, ele vai ter um pai e vai ter uma mãe. Então, a gente precisa unir as duas partes. Meu amigo, o que você projetou? Como é que você projetou? Para quando que eu precisaria de uma manutenção? Ah, para 2025. Poxa, nós estamos em 2020, eu já estou precisando. Por quê? Deixa eu olhar aí de novo a questão do ativo, do histórico do ativo. Quais foram os riscos que foram levantados lá atrás? Né? Essa manutenção que está acontecendo agora, corretiva, antecipada, ela tem um motivo? Foi registrado o porquê disso lá? Se não, a gente tem uma falha tremenda. Né? Mas várias metodologias hoje, igual você falou da FEMEA, que é muito aplicada principalmente pelo pessoal da indústria mecânica, mas já existe, por exemplo, na indústria da construção também, uma metodologia FEL, que é bem antiga também, que trata da mesma coisa. Quais são as falhas de projeto, ou os vícios de projeto que podem acontecer aqui atrás, que vão me trazer problemas de manutenção lá na frente? E eu preciso passar por 2 portões de análise de viabilidade e risco até chegar no pessoal da operação. Né? Ou seja, hoje o que eu vejo muito de falha nas manutenções é ou a manutenção não consulta a operação e o planejamento, ou a operação não consulta o planejamento. De qualquer forma, vai cair lá atrás no planejamento e devia ter feito alguma coisa para apresentar pelo menos o mínimo que fosse para a operação e manutenção. Na verdade, eu vou dar acrescentar mais uma aí, que é o seguinte, eu sou muito fã da metodologia TPM, Total Productive Maintenance, manutenção produtiva total, que foi criada no Japão, tudo. Meu mestrado foi a aplicação do TPM, e o TPM ele é composto por 8 pilares, onde um deles é o controle inicial para novos projetos, que eu prefiro traduzir, tem várias traduções, né? Eu prefiro traduzir para gerenciamento do ciclo de vida, que na verdade ele é mais fidedigno ao que é. Então, assim, qual que é o papel da manutenção numa interface com a produção segundo essa metodologia do TPM? Eu tenho toda a minha vida do equipamento, então iniciou antes do projeto. Ou seja, se eu não tenho histórico de todo o meu equipamento, eu não consigo contribuir tanto quanto se eu tiver todo o meu histórico bonitinho e tal, de toda a vida do meu equipamento, desde o nascimento até a atual situação ou até a troca desse equipamento. Então, se eu tenho todo esse histórico, eu posso chegar para o projeto, porque, beleza, se existe o projeto é porque existiu uma demanda, pelo motivo que for, estamos vendo que tem mais mercado, estamos ampliando a fábrica, por exemplo. Beleza, então a manutenção chega com todas as informações para o projeto para falar assim, é o seguinte, nós vamos instalar um equipamento igualzinho esse? Então vou te falar, eu tenho problema disso, daquilo, vamos nacionalizar as peças igual você falou, não vamos pegar a peça importada. Então, assim, tem um passo ainda atrás que às vezes a gente ainda não fez o nosso dever de casa, a manutenção, de saber exatamente ter todo esse histórico de equipamento para poder fornecer para o projeto, né? Não sei se você já tem um benchmarking disso, de falar assim, não, teve uma vez que a gente participou, mas geralmente não é o que acontece, né?
O que acontece? Eu ainda não participei de projetos logo depois do planejamento e a entrada em operação, mas eu já cheguei bem depois disso, já na primeira manutenção. E uma das coisas que eu pergunto é exatamente isso que você falou. Ah, legal, existe uma demanda pelo projeto. Para um novo projeto, né, para expansão. Vou dar um exemplo de um projeto que eu participei agora, do planejamento dele, que era a expansão de uma indústria de bebidas aí no norte do país. Enquanto eu estava fazendo o cronograma, eu estava vendo que aquilo era uma expansão de uma linha que já existia, para que aquela linha pudesse comportar mais equipamentos para fabricar mais bebida. Eu peguei e falei assim, legal, mas claro que já tinha toda uma engenharia para cima disso, mas no planejamento eu não vi o seguinte, cadê o histórico disso? Eu posso dar continuidade nessa linha? Eu posso expandir do jeito que está? Ou eu vou ter que prever alguma outra parada adicional para alguma manutenção corretiva? Né? Porque eu não sei o que está ali. Eu sei que eu preciso expandir. Então a minha linha chegou até aqui, eu vou fazer daqui para cá. Legal. Na hora que eu desmontar aquilo, aqui neste ponto, eu vou ter que tirar um pedacinho para trás? Eu vou ter que fazer um bypass? Né? Qual é o histórico que eu tenho disso? Não sei porque não foi registrado lá atrás. Né? Legal, aí é o que você falou, eu não tenho muito o que contribuir. A parada ela vai durar mais tempo do que necessário. O projeto vai custar mais do que o necessário, do que se eu tivesse lá atrás, no primeiro planejamento, igual você falou, demanda inicial. Controle inicial para novos projetos. De novos projetos. Ok, no controle inicial dos novos projetos, eu vou pegar a interface com o projeto antigo, com o projeto anterior, com o primeiro projeto. Qual foi a demanda de manutenção? Quais foram os riscos previstos? Quais foram as manutenções preditivas previstas para isso? Para saber se nessa parada eu já não aproveito para fazer essas manutenções. Aconteceu em 2 casos na mineração de eu poder participar e ver isso. Olha, nós vamos fazer uma expansão, mas antes da gente necessariamente começar a planejar a expansão, nós vamos fazer uma parada para fazer a manutenção e aí sim a gente vai fazer a expansão. E nessa parada a gente descobriu que a gente precisava mudar o projeto de engenharia. Foi muito bacana ter participado disso, porque a gente evitou desperdício de água e energia elétrica, assim, iam ser absurdos mesmo. E conseguiu encurtar o prazo de implantação do próximo projeto. Porque ele já e mesmo que fosse um retrabalho, antes tem um retrabalho na concepção do que na instalação, né? No pós, enfim. Sim, porque enquanto está tudo, principalmente hoje que a gente usa muita tecnologia 3D e simulações, né? Muito mais barato eu pagar a engenharia para refazer a simulação e jogar aquele desenho todo fora e fazer de novo, do que eu jogar aquele equipamento e perder alguns milhões de reais só naquele equipamento. Ou, mesmo que o equipamento seja um equipamento barato, vamos colocar dessa forma, eu vou parar a minha produção, que com certeza vai me gerar um prejuízo muito maior do que se eu tivesse parado aquilo para dar aquela manutenção. É como eu te falei, a gente está falando hoje, eu observei as normas do setor, a norma que quando foi construída, a norma de desempenho, por exemplo, dos edifícios, quando ela foi construída, foi uma. 10 anos depois, igual você falou, o ciclo de vida da edificação, a manutenção ela é maior. Quando esse projeto foi concebido, a manutenção era assim. Depois, durante esse tempo, eles fizeram uma análise em cima de várias edificações que passaram por manutenção e decidiram apertar um pouco mais a manutenção. Né? E aí, já até respondendo a pergunta do Rafael, que perguntou aqui, qual é o tempo ideal para realizar a parada? Como é que eu sei quando é o prazo ideal? O prazo ideal é aquele que o fabricante determina. Por exemplo, vamos falar de concreto. Você precisa de manutenção para determinadas áreas a cada 5 anos, tem áreas que é a cada 10 anos, tem áreas que são a cada 50 anos. Então, o prazo ideal para manutenção é você pegar aquele né, em condições normais, na pior condição e na melhor das condições. E pegar sempre o meio delas. Eu faço sempre uma análise preliminar, né, de uma manutenção preditiva, do que ter que esperar o prazo correto e essa manutenção ficar até mais cara. Se eu pego o meio do caminho, né, não vai custar muito eu pegar uma equipe de engenheiros e técnicos e colocar para fazer uma análise. Olha,
do concreto para daqui 5 anos, uma ponte, sei lá. 2 anos e meio depois, eu vou passar e dar uma olhada, tá tudo do jeito que deveria estar? Está. Ok, morreu, daqui 2 anos e meio eu volto lá, como estava falando o pessoal da engenharia. Eu já notei algo diferente que não deveria estar aqui, eu vou esperar 5 anos para quê? Para daqui 5 anos a coisa está pior do que deveria estar? Não. Pode ser que eu já comece a tomar uma atitude, olha, eu vou monitorar isso mais 6 meses, porque pode ser necessária uma intervenção ao invés de 5 anos, com 3 anos e meio. Né? Então, saber dividir a razão aí para manutenção é muito interessante. Igual você falou, aquele equipamento na empresa, numa indústria, por exemplo, qual é o histórico de defeito em outras empresas do mesmo tipo? Eu vou comprar aquele equipamento mesmo? Né? Eu comprei, legal, está me dando muito defeito. Às vezes eu tenho o mesmo equipamento em várias linhas. Na linha 1 está me dando defeito, na 2, na 3, na 4, não. Peraí, deixa eu ver se o problema é no equipamento ou se o problema é na alimentação elétrica. Então eu tenho que fazer toda a análise para trás, né? Para poder ver se o problema é mesmo no equipamento, para não condenar, às vezes, um equipamento que não merece aquele tratamento. Na verdade, esse pilar que eu falei do controle inicial para novos projetos, ele iniciou exatamente assim. Eram várias prensas, né? Era uma indústria automobilística no Japão, várias prensas, e eles já tinham muito bem mapeado a vida de cada equipamento. E quando foi trazer mais prensas do mesmo fabricante, ele falou assim, ó, nós estamos comprando, mas eu quero essa alteração nas prensas e tal. E eles foram meio resistentes. Ele falou, então não compro, seu. Então, assim, e acabou comprando realmente 1, 2 prensas, de umas 10 que iriam comprar, de outro fabricante, justamente para poder desenvolver também outros que poderiam ser mais eficientes, enfim, e que teve essa resistência aí para não fazer. Agora, queria compartilhar também no que você falou. A gente há pouco tempo eu tenho um software de manutenção também, que é o Melvin, software para atingir principalmente médias e pequenas empresas, mas o nosso foco é mais indústria, mas há pouco tempo a gente atendeu uma empresa também de civil. E o que a gente percebe, né? E aí eu vi que não foi algo pontual, isso daí é recorrente. Que às vezes entrega uma obra, mas por não entregar com todo o plano de manutenção, tudo certinho, começam a acontecer as manutenções e o cliente fala assim, aqui, tem um erro de projeto aqui, mas na verdade é porque já é a manutenção. Já passou o tempo, então já era para dar manutenção para o próprio... quem fez o projeto, né? Mas quem está utilizando no caso ali, uma construção civil, né? Então ele já começa a falar, eu preciso que arrume isso daqui porque está dando problema. Mas peraí, isso é manutenção. Mas ninguém me falou que era manutenção. E quando a gente foi levantar esse custo, nossa, é gigantesco o custo que o projeto gasta a mais depois já na operação por não ter muito bem delimitado assim, a entrega. Estou te entregando, está tudo concluído e detalhe, está aqui o plano de manutenção, daqui para frente é com você. Então, de repente, volta para o projeto para arrumar coisas que eram de manutenção. Fiquei impressionado com esse número. Isso. Vamos pegar aí duas analogias, na construção civil e na indústria automobilística. Algum tempo atrás, uma viga em um túnel caiu em cima de um veículo. Ok? Porque é um absurdo, porque esses engenheiros de hoje isso, esses engenheiros de hoje aquilo. Peraí, tem quantos anos que essa viga está lá? Então não é uma coisa de um engenheiro despreparado. Né? Não que os engenheiros novos sejam despreparados, não, tá? Mas assim, foi feito há quanto tempo? Não, foi feito há 50 anos, há 30 anos. Tá, e quantas manutenções passou por todo? Não, ele passou as manutenções do jeito que tinha que passar. Né? Legal, mas e fora isso, no entorno dele, uma das conclusões que se chegou é que, por exemplo, a infiltração de água na engenharia, a água e a engenharia nunca combinaram. Nunca se deram bem. Né? Chegou-se à conclusão que no morro em volta tinha muitas construções irregulares que estavam jogando esgoto para trás. E aquele esgoto estava descendo e infiltrando no concreto.
né? Ele deixou o concreto mais poroso, ele corroeu todo o aço que tinha ali dentro e pronto, é a receita para Uhum. aquela viga cair. Então, o problema não foi a construção mal feita ou a falta da Uhum. manutenção, mas a manutenção ela deveria ter sido mais rígida e deveria ter abrangido uma área maior. E aí agora vamos para a analogia É. da E na indústria verdade, eu automobilística. vou complementar aí que na construção civil tem uma característica que a periodicidade entre as manutenções ela é muito grande. Então é muito mais fácil esquecer do que lembrar dela. Então daqui a 5 anos eu tenho que voltar aqui e inspecionar, o cara não volta daqui a 5 anos. E passa 10, 20, 30 e aí já esqueceu, já não tem ninguém responsável, por aí vai. Falando um pouquinho da tecnologia, BIM, por que a gente está vindo com o plano de manutenção já dentro do projeto de engenharia? Tá? Principalmente para o governo, para os governos, é uma coisa muito complicada, porque de 4 em 4 anos o governo troca, e tem projetos que vão precisar de manutenção a cada 2 anos, a cada 5 anos, ou a cada 10, 20 anos. Só que a cada 4 troca o governo, não é isso? Se eu já tiver no registro de engenharia o plano de manutenção, aquele governo que entra, ele já entra com o sistema deles. Quando eu falo sistema, são sistemas computacionais, sistemas informacionais. Ele vai literalmente abrir lá no calendáriozinho dele, opa, está na hora de dar manutenção naquela ponte que foi construída 2 governos atrás. E o cara vai lá. Na indústria automobilística, se você pega, às vezes o pessoal fala, esse carro é muito caro, a manutenção dele, né, vou pegar pelo meu exemplo da Citroën. A manutenção é muito cara. Mas eles te dão toda a condição de dar a manutenção preditiva sem custo, desde que você leve o carro lá a cada X tempo ou X quilometragem cravado, ou a cada anomalia percebida, por exemplo, numa troca de óleo. Você de repente você está precisando trocar óleo com mais frequência do que especificado no manual. Leva até a concessionária, que eles vão detectar o defeito e sanar aquilo antes que se torne um problema maior. E normalmente essas manutenções já estão Exato. incluídas. O próprio fabricante automobilístico, ele pega aquele carro, eu já trabalhei para a Lia Corporation aqui em Betim, que ela pega aqueles bancos e fica testando. Ela tem máquinas que ficam batendo no banco para ver a durabilidade da espuma. Ela vai se deformar com quanto tempo? Ela vai permanecer desse jeito? Ela vai rasgar? Ela vai ressecar com quanto tempo? Qual a durabilidade dela? E o mesmo tem que ser feito para várias outras áreas da manutenção. O fabricante ele tem um histórico. Então, a melhor pessoa para você consultar é o fabricante. É ele que vai te dar a expertise disso. E em alguns casos ele ouve, igual você falou, do fabricante no Japão. Eu quero essas alterações nas prensas, eu não vou fazer. Ele trocou de fabricante que com certeza ouviu ele. Né? Hoje os fabricantes eles estão muito atentos a esse tipo de demanda do mercado. O que a gente precisa é só da cultura, principalmente lá atrás na engenharia, não jogando a culpa na engenharia nem no planejamento, na engenharia inicial. Mas a gente precisa de ter o cuidado e o hábito do seguinte, aquilo é um legado que você vai deixar. E como um legado, é preciso que você coloque todos os registros possíveis de como até documentar a metodologia de projeto. Por quê? O vício de projeto acontece. E ele acontece se torna um risco e muito grande para a manutenção. Eu posso ter um problema no meu projeto, por exemplo, eu fiz a análise de cálculo em um software que tinha um bug conhecido. Depois ele foi corrigido. Ok, mas e aí? Esse vício de projeto vai me trazer problema daqui a quanto tempo? Deixa eu olhar e registrar isso, para que a manutenção fique sabendo lá na frente. Por isso que a indústria da construção está tentando dar esse salto para chegar mais próximo da indústria mecânica, que já tem todo histórico de manutenção de peças, etc. e tal, e é uma forma de lembrar aos construtores que você precisa estar atento naquele prazo. Né? E aí entrou uma outra pergunta aqui, ó. E quando o ativo é muito antigo, eu já não encontro mais peças sobressalentes. Bom, esse é um outro problema também na manutenção. Por que você deixou ficar obsoleto? Na verdade, olha só, conecta com o que eu ia te falar. Você falou da indústria automobilística, que ainda tem, digo pessoa física. Geralmente a gente tem um carro e a gente fica pensando, né? Não, eu vou trocar o carro daqui a 5 anos. Então já tem até uma vida que você espera do carro, estando bom ou ruim. Você troca por um novo, tal, pela depreciação, tudo.
Equipamentos industriais não tem quase essa análise. Tanto que a gente recebeu o Braidot aqui na terça-feira, falando também, no ao vivo, do LCC, do custo do ciclo de vida de equipamentos. Justamente, ele falou assim, chegou no terceiro ano, era preferível ter comprado um outro compressor, no caso ele deu um exemplo, um outro compressor, do que permanecer com aquele compressor dando manutenção, que a manutenção era mais cara do que comprar um novo e depreciar ele por mais 3 anos. Então, quando a gente pensa num carro, já está muito, muito automático na cabeça, né? Mas o equipamento indústria, não, que foi a pergunta, se eu não me engano, do Rafael aí. Então, assim, na verdade, fazer essa análise e também desenvolver novos fornecedores. Uma vez também que podem ter alterações do equipamento, principalmente equipamentos antigos, então ele não é mais original e muito provavelmente não vai ter um as-built disso, então vai ter que desenvolver peças sobressalentes, enfim. Tem a questão do que você falou também de internacionalização e, na verdade, nacionalização, né, de peças que são importadas, que são mais difíceis, que o prazo de entrega é muito grande. Enfim, isso daí é o que complica a gestão de manutenção, né? Mas o desafio é justamente esse. Quando eu falo que às vezes a coisa precisa nascer já lá atrás do projeto, é porque é o seguinte, o pessoal da contabilidade, por exemplo, é um pessoal muito esperto. Esse ativo vai depreciar tantos por cento em tanto tempo. Se eu prevejo hoje que para trocar aquela peça custa X reais, eu vou prever um encarecimento da minha manutenção proporcionalmente da mesma forma. Então ele vai perder 40% do valor daqui X tempo, a minha manutenção dele vai encarecer igualmente, porque a peça vai ficando escassa, né? Os modos de construção e desgaste da peça vão ser altos, então a gente precisa fazer uma análise, não é chamar o cara da engenharia da manutenção, vem cá, não. O pessoal de planejamento, de riscos e planejamento, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Pessoal da contabilidade financeiro, senta aqui e vamos conversar da depreciação desse ativo, né? Para ver em que momento em que se torna, porque às vezes a tecnologia até ainda existe, mas, de novo, eu tenho um equipamento já bem antigo, que ainda existe, ainda é fabricado. O Fusca foi fabricado durante quantos anos, né? Mas assim, ok, eu ainda tenho essa peça em manutenção, legal, mas este ativo especificamente, quanto que ele já me deu de despesa de manutenção? Passou de um determinado valor, a contabilidade mesmo da empresa já fala para a gente, olha, já não vale mais a pena, porque se continuar nesse ciclo de manutenção, estou pagando manutenção para ele aqui de tanto em tanto tempo. Daqui 2 anos nesse ciclo, você já comprava um novo. É a análise que ela faz na hora que eu vou trocar o meu carro daqui 3 anos, porque ele vai perder tantos por cento de valor, eu vou dar tanto de manutenção nele, e aí se eu vender ele nesse prazo antes, eu só vou precisar inteirar isso assim assado para trocar por um novo. O mesmo tem que ser feito na indústria e na construção. E é o que a gente está tentando na construção, falando aí do BIM com 6D, né? E na indústria mecânica, principalmente, já existe, mas às vezes é negligenciado até pelo turnover da equipe, né? Às vezes a equipe que construiu, que estava lá no início da operação da planta, não está mesmo que está agora. Vladimir, você tem algum case assim, de sucesso, um benchmark que você gosta de compartilhar, principalmente nesse sentido dessas interfaces ter funcionado muito bem? Por que funcionou muito bem? Olha, tem um sim, eu até uso ele sempre, porque até hoje eu utilizo essa parte do meu cronograma, da parte de gerenciamento de projetos para isso. É o case da Bamin, que hoje é NRC, Mineração. Foi um projeto gigantesco que a gente fez e é aquilo que eu te falei. Até a parte nós colocamos lá quais são os equipamentos críticos que, se pararem, comprometem de alguma forma a lucratividade do negócio. Estes equipamentos, independente do valor, independente da linha, independente se ele é literalmente crítico, ou seja, a planta para por causa dele ou não. Mas se ele vai trazer algum impacto para o negócio em si, ou seja, a operação não para, mas ela diminui, por exemplo. São esses equipamentos. Ok, fabricante, senta aqui comigo do meu lado, e aí a gente tinha fabricante da China, né, desse equipamento, da China, da Rússia, África do Sul, Alemanha e Holanda. Sentamos com esse pessoal e conversamos.
qual é a manutenção deste modelo, o que vocês têm de manual e o que vocês têm de prática. E aí eu agora não vou me lembrar quais são as usinas, mas eles pegaram algumas usinas do mesmo porte para usar de padrão. E aí eles fizeram uma análise, sentou, por exemplo, com o pessoal de suprimentos de engenharia e comigo do planejamento, mais o Daniel, e aí nós fizemos todo um plano de comissionamento, testes e operação e para uma operação cíclica, tá? Porque a gente precisava ter aquela noção do, ok, então hoje eu vou comprar uma spare part para esse equipamento, porque eu sei que daqui tanto tempo esse equipamento vai parar, vai precisar de uma manutenção, e aí agora eu vou fazer um plano de manutenção e incluir no meu sistema para que daqui X tempo apareça um alarme para mim, sabendo que eu já tenho que planejar o suprimento da próxima compra, por exemplo. Né? Então a gente descreveu todo o fluxo de manutenção, partindo desde a especificação técnica da peça ou equipamento, passando pela análise técnica de viabilidade, a análise do fabricante, porque, igual eu te falei, de tempos em tempos essas características podem mudar, e mudam, porque tudo evolui, né? Para então chegar e falar assim, olha, antes de chegar nessa manutenção aqui, eu já vou ter que iniciar um outro ciclo 7 meses antes, 5 meses antes, porque quando eu chegar na manutenção, para a próxima manutenção, eu não vou ter um tempo hábil de fazer todo esse ciclo de novo. Então, esse case... Esse foi uma expansão ou uma nova Green ou Brownfield? Foi um novo projeto, mas a gente já estava planejando 2 anos de operação. E não tinha, então você não tinha um histórico anterior, você partiu do zero. Partindo do zero. Por isso que eu acho que ele é um case de sucesso assim, muito interessante. Foi um projeto que começou, quando eu falo desse tamanhozinho, é porque o negócio, para você ter uma ideia, ele mudou de dono várias vezes e ele foi só ficando mais valioso exatamente pelo histórico de planejamento financeiro, de planejamento de manutenção, de planejamento de projeto. Foi uma coisa extremamente bem feita, que gerou uma série de documentos que assim servem, são bastante úteis, né? Não só para engenharia, mas são bastante úteis principalmente para a manutenção da operação, que ia começar daí a 2 anos ainda. Né? E 2 anos de operação já tinha um planejamento lá no zero. Ainda era mato o lugar que se ia construir aquela usina, e a gente já tinha um plano de manutenção para 2 anos que surgiu lá atrás. Esse até eu utilizo como caso, inclusive tem um artigo meu no SlideShare, que eu coloco lá, inclusive, olha, como é que foi planejado essa manutenção, isso partiu lá do comissionamento assim. E aí tem lá todas as etapas de planejamento. Eu tive a sorte também de participar. Eu trabalhei na Brenan Cimentos, em Sete Lagoas, que justamente na fase de entrega do projeto e início de operação. E lá, não sei como é que é hoje lá, mas com exceção da britagem, né, que traz o minério, dali para frente é todo a FL Smith, que é um dos grandes fabricantes aí dessa área de cimento. E estava uma equipe muito grande aqui no Brasil, eles são da Dinamarca, e assim, muito técnicos, muito criteriosos. E no início de operação, a gente tinha discussões do tipo assim, cara, olha só, você falou para rodar, por exemplo, você falou para rodar 12 horas e reapertar todos os parafusos do moinho. Primeira rodada foi a seguinte, um moinho de rolos. Então, vamos rodar o moinho, daqui a 24 horas a gente reaperta todos os parafusos e daqui a 12 horas reaperta só esses daqui, que dava tipo 1/3 dos parafusos do moinho inteiro, tá? A gente teve que mapear um por um, torquear um a um, uma equipe gigante para um moinho bem pesado. E aí, quando a gente foi fazer as contas de horário, a gente ia ver que ia deslocar a equipe, tal, e a gente foi negociar isso. A gente falou assim, cara, não tem como então rodar 18 horas ao invés de 12? Ele falou assim, se rodar 18, a gente pega a equipe inteira e vai embora. Nesse nível, assim, de 12 e não roda mais do que 12. De tão criteriosos que eles foram, assim, toda essa parte. Então, é um case que, para mim, fica muito marcado nesse sentido de, assim, do critério... É o caro que sai barato, sabe? É aquele negócio de pagamos caro, teriam equipamentos mais baratos, um service mais barato, porém não ia dar com tanta qualidade assim.
Eu fiquei amarelo agora, mas não fiquei Exato, vermelho exato. depois. Vladimir, vamos lá, vamos para a gente começar a finalizar aqui, que a gente já está no finalzinho do nosso tempo. Cara, como que a gente te acha aí nas redes sociais? Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Qual que é a rede social que você mais utiliza? Enfim. Tá, eu tenho o site da empresa, que é engenharias.com.br, só que ao invés de ser S, é Z, engenharia com Z, engenharias no plural, só Uhum. que com Z, que é engenharia de África, né? Então engenharias.com.br. Né? Quiser mandar um e-mail para mim, pode mandar para o Vladimir, com W e Demudo, @engenharias.com.br. Meu LinkedIn é a mesma coisa, Vladimir Araújo, tá? Com W e Demudo. Instagram, mesma coisa, Vladimir Araújo. Eu penso, igual a gente fala do planejamento, eu sigo todo o padrão para que não mude e fica. Assim, para me achar, é só vir aqui no Instagram, no meu perfil, que você fez a marcação aí também, muito obrigado, mais uma vez, aí é um prazer, uma honra estar com você. Então, Vladimir Araújo no Instagram, Vladimir Araújo no LinkedIn, e o site engenharias.com.br. Tá, show de bola. Vladimir, para a gente Ok? finalizar, uma última pergunta aqui que eu estou fazendo para todo mundo no final da live aqui, durante essa semana, é saber um hobby, assim, nos bastidores aí, que você gosta de fazer, qual o hobby que você tem fora trabalhar, que a gente trabalha bastante, né? Eu estou olhando para uma pilha de É livros mesmo. aqui. São livros que eu comprei. Eu tenho uma parede enorme aqui e não são livros de engenharia, tá? São livros de psicologia forense, são livros de história e são livros Você de sabe que, negócio. coincidentemente, ontem eu O conversei meu com o Yuri e perguntei, e ele falou a mesma coisa. Não, ele falou que chegou a ler 100 livros em um ano. é, Eu falei, pô, dá 2 por semana. Impressionante, né? quando você pega o hábito, você consegue ler, você lê uma média de uma página por minuto. Se você pega 30 minutos por dia de leitura, no final de uma semana É, você lê um livro, é. dois às vezes, dependendo do tamanho do livro. Então, eu estou com ali, agora que eu comprei recentemente, 18 livros Legal. para ler. Esses 18 livros devem durar até mais ou menos final de Meu Deus. outubro. Né? Isso amplia. Então, o meu hobby é leitura, e de preferência uma leitura que não Aham. seja técnica, porque a gente desliga ou muda o mindset e quando você volta você tem uma cabeça Com completamente certeza. Mas diferente. já que você falou em livro aí, sugere um pra gente. Fala um livro da sua vida aí. Um livro que mudou bastante. Eu não falo ainda, mas tem um ali que eu tô de olho para relê-lo, né? Eu já li e comprei o outro livro que veio depois dele, mas tem um ali, o Inteligência Legal. Emocional, que para esses momentos de isolamento, principalmente, a gente precisa estar muito atento. A gente é admitido numa empresa pela competência técnica e demitido pelo Exato. comportamento. Então, assim, manter a nossa inteligência emocional no lugar é muito importante. Por isso que eu falo que normalmente a gente tem que sair um pouquinho do lado técnico, né? Principalmente na engenharia, porque às vezes o cara é admitido por um jeito, mas ele vai ser desligado exatamente por outros problemas. Então esse é um que está na minha lista para releitura, mas tem um ali que foi até indicado pelo Bill Gates, não é um livro novo, chama Aventuras Empresariais, e esse eu ainda Uhum. não li. Né? Então são dois que estão na minha mente, Inteligência Emocional e Aventuras Empresariais. Legal, legal. Ok? Eu gosto também de leitura, não sou dessa forma, né? Igual parece você, o Yuri e tudo. Mas eu tô sempre lendo, nunca paro, né? Termino um, começo o outro, então ele tá sempre. Tô sempre em constante também. Vou dar minha contribuição também, não sei se você já leu, o autor Napoleon Hill. Qualquer livro do Napoleon Hill é sensacional. Mas um livro que mudou muito minha forma de pensar é o Quem Pensa Enriquece, que na verdade não estamos falando só de dinheiro, mas de enriquece em todos os sentidos da vida, né? E para esse momento ele tem um livro muito interessante que talvez tenha sido o último aí que estava perdido nas coisas dele aí passado e foi achado agora há pouco tempo, que chama Mais Esperto que o Diabo, que fala muito do que a gente está vivendo hoje, por exemplo. Ele cita assim, os medos, né, do ser humano, e um desses medos é o medo da morte,
que de uma hora para outra, de um dia para o outro, de repente tomou conta do mundo inteiro, né? Então, às vezes não a morte nossa, mas a morte de alguém próximo que está numa situação de risco, enfim. Então, também deixar minha contribuição aí, Napoleon Hill é sensacional e Mais Perto que o Diabo é muito atual aí. E são livros escritos assim na década de 30, de 40, que são muito atuais até hoje. Pai Rico, Pai Pobre também é ótimo, o pessoal está colocando aí. Eu estou vendo aqui falando Pai Rico, Pai Pobre, O Melhor Executivo que já Né? existiu, O Monge Executivo, todos eu já li, esse do Napoleão Hill também eu já li. Inclusive tem ali logo depois que eu exatamente essa questão do vamos mudar a chave. A gente precisa, por isso eu gosto de ler livros não técnicos. Foi uma indicação que eu tive de uma coach que eu fiz há algum tempo atrás. Aí você, olha, sai dessa. Deixa de ler isso e passa a ler alguma coisa que você nunca viu na vida. Tanto que tem um outro livro, A Sabedoria dos Psicopatas. Ele é curioso, porque é psiquiatria forense. Você começa a entender... ele não fala de crime em si, mas da mentalidade, de como é que você põe uma coisa na cabeça e mantém o foco para aquilo. É o que os psicopatas fazem, eles mantêm o foco assim, de uma forma incrível. Eu até fiquei resistente em ler esse livro a primeira vez, quando eu comprei ele só tinha em inglês, agora já tem até em português, mas é bastante interessante. O pessoal tá ligado aí, como fazer amigos influenciar pessoas, que também do Dale Carnegie, autor topíssimo. 1939 e é atual até hoje. Eu fiz, inclusive, te falar também, assim, aqui em BH tem o Instituto Dale Carnegie, eu fiz um treinamento lá sensacional, tá? De 8 semanas, muito, muito bom. Muito bom. Beleza, Vladimir, obrigado mais uma vez aí de você estar aqui. Vamos ver se a gente marca outros aí, que foi muito bom, viu? Com certeza. Eu agradeço aí também e mais uma vez, obrigado. Foi um prazer e uma honra. E precisando ou gostando, querendo marcar uma próxima live, você pode contar comigo, que eu estou aí, estou à disposição. Quem quiser chamar, mandar e-mail, a gente troca zap aí show de bola. E conversa. Beleza. Não tem problema. Vladimir, obrigado. Tá bom? Valeu, pessoal. Cara, boa noite, obrigado. Um abraço. Sucesso aí.